Sejam todos e todas bem-vindos. Ontem estava mais friozinho, a gente ligou o aquecedor para melhorar um pouco o dia, tá? O pessoal que está vindo aí não está acostumado com frio, né? Bom, é com muita alegria e satisfação que a gente inicia esses 3 dias, para alguns 4, né? Nós temos hoje a nossa roda de diálogo, né? Apresentação dessa pesquisa, desse estudo, uma reflexão sobre os nossos desafios enquanto entidades. Depois temos 1 dia e meio de conselho diretor da BONG, né? Também nossas discussões aí enquanto entidade. Nós temos na sexta tarde uma primeira atividade sobre o Moroski, né? Com a presença do ministro Miguel Rosseto, e estamos ansiosos para discutir o que vem por aí da regulamentação. Agosto do ano passado, parecia que agosto de 2015 era tão longe, né? E já está aí na porta, né? Chegando, e tem muita coisa indefinida, tem muita coisa em aberta, e a gente está vivendo um momento de retrocesso, então o coração está batendo rápido, a gente vai ter que, né? Eu acho que é um momento inclusive de pressão, né? Para que essa regulamentação venha a resolver coisas que não resolveram. E temos no sábado, né? Para alguns, o nosso seminário aí de discussão de metodologia do Fórum Social Porto Alegre, 15 anos, né? Que vamos realizar em janeiro de 2016. Então, assim, uma agenda extensa, né? Nem para todos, né? Alguns ficam né? Alguns ficam só hoje, outros 3 dias, outros 4 dias. Então, para nós, assim, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar iniciando esse ciclo e essa rodada, né? E sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa Porto Alegre. Eu passo para a Vera, então, né? Que vai, em nome do nosso conselho diretor e nossa executiva, encaminhar o dia, tá? No intervalinho a gente pega a viola e aí vai rolar uma musiquinha. Tá bom, obrigada, Mauri, obrigada aqui, amigos e amigas gaúchas, pela recepção. Eu vou rapidamente apresentar aqui o motivo da nossa reunião hoje de manhã, que é para receber contribuições, apontamentos, de alguma forma validar, né, uma pesquisa que a BONG, vamos dizer, liderou a aplicação aqui no Brasil, que é parte de um estudo maior internacional que foi feito em 15 países e parte de uma pesquisa que já vem sendo feita há muitos anos pelos Cívicos, né, que é uma rede internacional de ativistas, né, de cidadãos e organizações da sociedade civil, que lutam juntamente pela afirmação e fortalecimento do protagonismo da sociedade civil, né, nos destinos aí das suas sociedades e do planeta, em parceria com o International Center for Non-Profit Law, um centro internacional jurídico sobre as entidades sem fins lucrativos. E, além deles, tem o artigo 19, esse World Movement for Democracy, que, com o apoio do governo da Suécia, levam essa pesquisa que visa justamente fazer um monitoramento do ambiente facilitador, vamos dizer, da atuação, do protagonismo da sociedade civil e da participação social em diversos países do mundo, que estão em diversos momentos de construção da sua democracia e que, evidentemente, depende de um certo estudo qualitativo, essa avaliação do que significa em cada país um ambiente facilitador, incentivador da participação social e da organização da sociedade civil em torno de causas de interesse público, né? Aqui no Brasil, essa pesquisa, então, foi, enfim, coordenada pela BONG, vai ser apresentada para vocês pela equipe que trabalhou diretamente com ela, vai explicar a metodologia e tal. E a gente, enfim, trabalhou dentro da metodologia proposta em todos os 15 países, tinha algumas dimensões que foram observadas, né? A questão da formação, né, para a atuação cidadã, a questão dos mecanismos de operação, acesso a recursos, direito de expressão, a livre associação e essa relação governo-sociedade civil. E nós ainda optamos por alguns temas que eram opcionais, que foram a liberdade, o uso da internet, né, na internet, a cooperação entre as organizações da sociedade civil, as redes, as coalizões, e o acesso à informação.
né, especialmente a informação pública. O tema da tributação também era importante, a gente deixou de lado porque percebeu que aqui no Brasil a gente não tinha ainda um acúmulo, uma quantidade suficiente de boas propostas publicadas, já de alguma forma com o debate público correndo em torno deles, né? Então, esse é um tema que a gente acha importante, mas que a gente entendeu que ainda não teria acúmulo para trabalhar. Então, o objetivo nosso aqui é, enfim, ouvir o que essas pesquisadoras detectaram, né? Validar se isso tem sentido, faz sentido ou não, se corresponde a um diagnóstico do nosso ambiente para a participação cidadã no Brasil e como a gente poderia, que também é um dos objetivos da pesquisa, a partir dos resultados, já pensar em formas de incidir para melhorar esse ambiente que, de alguma forma, a pesquisa vai procurar evidenciar os seus pontos positivos e negativos. Tá? Então, eu acho que aí a gente podia, antes de começar a fazer uma rapidíssima roda de apresentação, só com o nome e a instituição que faz parte, depois do intervalo a gente pode chegar junto para a gente não perder mais tempo, né? Já somos muitos, né, para poder fazer uma apresentação mais rápida. Então tá, pessoal, então eu sou a Vera, eu sou de uma ONG chamada Centro Cativa, que tem sede em São Paulo, e também agora estou na direção nacional da BONG, e passo então a palavra para as apresentações. Bom dia, meu nome é Daiane, eu sou jornalista lá do CAMP. Bom dia para todo mundo, eu sou a Daniela do CAMP também. Bom dia, João, também do CAMP. Elda da BONG. Bom dia, Renata, da área de formação da BONG. Bom dia, sou André do GIF. Bom dia, eu sou Alexandre, do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC, na Direção Regional São Paulo, da BONG. Bom dia, eu sou Edmundo, integro o Centro de Educação e Cultura Popular, CECUP, fica na Bahia, e nessa condição também estou na Direção Regional da BONG Bahia. Ivo, do Zero Assessoria do Rio de Janeiro e também da direção da BONG. Daltro Paiva, da Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes, uma ONG de Belém, que atua no estado do Pará e membro do Conselho Diretor da BONG. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Andréia, da Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural, Acessoar, e sou da direção da BONG do Estado do Paraná. Bom dia, Vitor, do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, CAPA, Erechim, aqui do Rio Grande do Sul, e membro do Conselho Diretor da BONG Regional Rio Grande do Sul. Bom dia, Mário, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bom dia, Malu Viana, membro da diretoria da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop e do Fórum Permanente do Hip Hop Gaúcho. Bom dia, Mário Marques, da ONG SUV, Arte TV e Fórum Permanente do Hip Hop Gaúcho. Bom dia, Orlando Vitor, Instituto Parresia, Sinistro, Parresia Rádio Web. Jorge Leon, IDES, Instituto de Estudos Jurídicos de Porto Alegre. Bom dia, eu sou Mariana, sou socióloga, estou ajudando no Fórum Social Mundial aqui de Porto Alegre, pelo IDES. Bom dia, Damião, da Vida Brasil Bahia e da direção executiva da BONG. Bom dia, Alessandra Nilo, da GESTES, uma organização do Recife e diretora estadual da BONG. Bom dia, Paula Estorto, eu sou advogada e pesquisadora também na área do direito para as organizações da sociedade civil. Mauri Cruz, do CAMP, diretor regional da BONG Rio Grande do Sul. Bom dia, sou Raimundo Cajá, educador da Escola de Formação Quilombo dos Palmares, com sede em Recife, Pernambuco, e da Executiva Nacional da BONG. Bom dia, sou Lucinei, coordenador da Fundação La Salle, Canoas, Rio Grande do Sul. Eu sou Jaques, faço parte do Conselho Consultivo da Acesso à Cidadania e Direitos Humanos e integro a Renata, a Rede Nacional dos Advogados Populares. Bom dia, Ina Van Sebra, da CIBATES.
Bom dia a todas e todos. Eu sou Eleutéria, sou da Casa da Mulher Trabalhadora do Rio de Janeiro e integro a diretoria estadual da BONG no Rio. Bom dia, eu sou Silvio Santana, da Fundação Esquiel em Brasília. Bom dia, eu sou a Maíra, assessora internacional da BONG. Bom dia, eu sou Isabel Pato e fui a responsável por escrever o relatório e fazer a pesquisa. A BONG me contratou como consultora e agora, bom, acho que todo mundo se apresentou, então eu vou apresentar para vocês os resultados, né, enfim, da pesquisa. Muito bem, o objetivo geral da pesquisa, né, enfim, é avaliar se existe no Brasil um ambiente propício para a atuação da sociedade civil e também desenvolver e ter nesse relatório, enfim, subsídio para desenvolver uma estratégia nacional de incidência para que as organizações defendam e garantam um ambiente favorável, enfim, para a sua atuação. A metodologia foi uma pesquisa documental e analítica e coleta de dados por meio de fontes primárias e secundárias. E eu realizei 9 entrevistas e a gente fez 2 grupos focais em São Paulo. Um que discutiu a relação das organizações com o setor privado, né, fundações e também, enfim, empresas, debater um pouco essa relação. E uma outra que foi convidamos alguns movimentos sociais e essa nova dinâmica, enfim, de mobilização mais de rua e de comunicação, né, enfim, do uso das ferramentas de comunicação nesse, enfim, ambiente. Bom, envolvidos, né, sou eu, Isabel, o Rafael Mignoni, que trabalha na BONG, mas também foi assistente da pesquisa e me ajudou, e a Maíra, que é a responsável, enfim, coordenadora do projeto da BONG em parceria com a INE. A pesquisa tinha um grupo de expertos que a gente convidou para dar um pouco, né, a validação, a discussão, enfim, são a Eleutéria, o Mário Aquino, o professor Mário Aquino, a Paula Estorto e a Vera, que são pessoas que já estão. Bom, a gente discutia, a Vera já apresentou, mas como já estava enfim, eram 6 dimensões que tinha que discutir, né, a formação, ou seja, para discutir um pouco criação e dissolução de organizações e fundações no Brasil, operação, como elas funcionam, o acesso a recurso, né, como se sustentam, expressão, como atuam, e reunião pacífica, enfim, direito à livre associação e relações entre governos e organizações. E 3 dimensões optativas, que é sobre a liberdade, né, o acesso ao uso da internet, cooperação e aliança, e acesso à informação. E havia uma 4ª dimensão, que era sobre tributação, que a gente achou que, enfim, não tinha nem acúmulo nem tempo hábil para fazer. Bom, organização da sociedade civil, eu peguei aqui a descrição, a nomeação dada na Lei 13.019, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferido mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Só, enfim, para dar uma... números, né? São cerca de 290 mil entidades no Brasil, dados da FACIL, sendo dessas 28% mais com foco na religião, associações patronais 15% e de desenvolvimento e defesa de direitos 14,6%.
Isso. Um breve histórico. No relatório está um pouco mais, estou fazendo uma apresentação, mas enfim, um breve histórico, né, nos anos 60 e 70, essas organizações. Eu fiz também um recorte, uma escolha de trabalhar, focar mais nas organizações de direitos e, enfim, de defesa, que então, da embrião na luta contra a ditadura militar e organizações que trabalhavam na assessoria aos movimentos sociais e defesa dos direitos humanos. Anos 80, né, começam, enfim, a se institucionalizar com o fim da ditadura e como organizações laicas e de apoio à cooperação internacional. Anos 90, eu fiz aí botei como uma ação coletiva, que vem o surgimento da BONG e do GIF, enfim, de uma atuação mais no sentido coletivo. E anos 2000, com novos desafios institucionais e políticos e, sobretudo, a questão da sustentabilidade financeira e política dessas organizações no Brasil. Muito bem, agora eu vou um pouco pescar um pouco sobre cada dimensão, coisas que... das 6 dimensões lá que a gente trabalhou. Com relação à livre associação, no Brasil está garantida a lei à livre associação, na Constituição, enfim, as pessoas têm o direito e podem se organizar, enfim. Contudo, o processo para a regulamentação e manutenção de uma associação e fundação nem sempre são fáceis. Sobretudo com questão à burocratização do processo de criação de dissolução, pode ser considerada como um grande empecilho. Em uma das entrevistas que eu fiz com um pesquisador, com um advogado, o Eduardo Panuzio, ele falava como exemplo, por exemplo, que cada cartório tem uma própria forma de atuar, de demandar, enfim, documentos, enfim, então você não existe uma unificação, né? Então pode ser extremamente burocrático e você pode ficar muito à mercê daquele cartório que é a sua, né? Então, de que não há enfim, como exemplo. A legislação que regula a relação das organizações com o Estado brasileiro é importante para garantir um ambiente favorável à existência das organizações e a boa prática no uso dos recursos públicos destinados a essas entidades. Neste sentido, enfim, para melhorar esse ambiente, enfim, no ano de 2010, cria-se um espaço coletivo e uma frente nacional, que é a Plataforma por um Novo Marco Regulatório, que reúne diversas entidades para discutir e cobrar do governo federal a criação de arcabouço legal que dê mais segurança e amplie as possibilidades de organização e ação da sociedade. A plataforma destaca o papel das organizações como patrimônio social brasileiro e pilar de nossa democracia. Seus signatários reivindicam uma política de fomento à participação cidadã por meio de organizações autônomas, com legislação clara e acesso a fundos públicos. Então, a partir daí, em 2010, a plataforma consegue uma carta de compromisso da candidata à presidência, Dilma Rousseff, que se compromete a discutir a questão do marco regulatório para as organizações, caso fosse eleita, né? Em 2012, a Secretaria-Geral da Presidência organiza um seminário grande sobre o tema e promove a criação de um grupo de trabalho de sociedade civil e governo para, então, discutir uma legislação específica sobre o tema. Em 2014, é aprovada a Lei 13.019, que cria enfim, o termo de parceria e cooperação entre organizações e governos. E em 2015, agora, né, a partir de agora, é o debate da implementação da lei.
com relação à agenda, né? A questão da contratualização entre sociedade civil e Estado é um ponto importante e aglutinador. Contudo, é parte de diversas demandas que não devem ser amenizadas. As questões sobre fomento e regime tributário ainda são cruciais. Ou seja, a aprovação da lei é um avanço, mas é também um primeiro passo para ir a discutir, enfim, a agenda. Isso assim foi uma coisa que durante a pesquisa eu percebi muitas pessoas falaram muito sobre isso, como a lei é importante, mas tem uma agenda muito mais ampla que deve seguir aí. Bem, com relação ao acesso a recursos, né? Não é possível garantir uma existência saudável para as organizações se não houver mecanismos e políticas que permitam sua sobrevivência financeira. À medida que isso está diretamente relacionado à sua autonomia e ação política, né? Se você não tem recursos, isso interfere diretamente na sua ação. Financiamento de governo, né? A pesquisa tinha que falar sobre esses três, né? Bom, financiamento de pesquisa, dificuldade no acesso a essa informação por conta do sigilo na Receita Federal. É difícil a gente saber, como pesquisador, exatamente o recurso que é repassado para as organizações, porque você não tem muito acesso de forma transparente. Enfim, isso não está aglutinado, acessível. Mas, mesmo assim, né, numa pesquisa do IPEA e no Observatório da Sociedade Civil, que é aquele livro De Onde Vem o Dinheiro, recursos destinados às organizações ainda é muito baixo, cerca de 0,5% do orçamento federal. Do ponto de vista do financiamento internacional, há uma diminuição gradual dos recursos e a mudança do status do Brasil para país de renda média, né? Busca de outros mecanismos de financiamento, como recursos públicos e privados, né? Enfim, as organizações vão atrás de outras formas de financiamento e há um apoio a projetos e perde-se com a diminuição do financiamento internacional um apoio mais focado no institucional, né? Que era um tipo de financiamento internacional, as agências, né? Você acaba perdendo, enquanto que o recurso de privado e público tem mais foco na realização de projetos. Do ponto de vista da filantropia, o recurso ainda é limitado, do ponto de vista temático e no montante destinado, né? Enfim, não é muito recurso e, mesmo assim, quando o recurso vem, muitas vezes vem para temas mais acessíveis, sei lá, mais, né, educação, arte, cultura, como? Mais sexy. Enquanto temas mais considerados mais difíceis, enfim, não tem muito acesso a esse tipo de recurso. E, além disso, fundações empresariais acabam investindo mais nos seus próprios projetos e nas suas próprias fundações do que repassando recurso para terceiros, que seriam as organizações. Enfim. Com relação à relação do governo e da sociedade civil, a participação da sociedade civil é bem regulamentada e possui um caráter cidadão e participativo, no sentido da Constituição, tá? Enfim, no sentido da lei, assegura às associações o pleno exercício de seu direito fundamental ao contraditório e ampla defesa, legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente,
é dada a qualquer cidadão a capacidade de propor ação popular e entidades associativas para ingressar ação civil pública. Então, no sentido da legislação e da Constituição, esses direitos estão garantidos. A questão é você ser capaz, enfim, a prática, né? Acesso à informação, foi aprovada a Lei de Acesso à Informação 12.527 em 2011. Com isso, órgãos da administração direta, fundações públicas, empresas e sociedades de economia mista devem assegurar a pessoas físicas e jurídicas o direito de acesso à informação. Nesse sentido, para as organizações, essa lei é uma ferramenta de monitoramento das políticas e ações dos órgãos governamentais, mas também há uma necessidade de olhar para os seus próprios mecanismos de transparência. Com base em algumas entrevistas que eu fiz, assim, eu escutei muito de pessoas do governo, assim, da CGU, por exemplo, falando que as organizações também, a partir do momento que recebem recursos públicos, também devem ser transparentes e podem, eventualmente, ser, por meio da lei, também ter a obrigação de mostrar os seus dados, enfim. Então, uma provocação aí, na verdade, né, para se pensar também o outro lado. Quer dizer, é também uma ferramenta de monitoramento do recurso público, mas a partir do momento que as organizações são parceiras, será que elas também não deveriam olhar para o lado, das suas formas, enfim. Bom, um dos pontos da dimensão era o acesso à internet, da pesquisa, né? Pode-se afirmar que no Brasil ainda há exclusão digital, não somente do ponto de vista do acesso à banda larga, mas também do uso de forma mais abrangente do espaço virtual. Isso, informação do Intervozes, ou seja, não é somente o acesso, mas é também a forma, enfim, a internet. Quando você faz uma pesquisa na internet, você acaba recebendo só dados que têm a ver, há uma você não tem acesso a tudo, há uma pré-seleção, as suas informações não atingem a todas as pessoas, né? Enfim, então, na verdade, enfim, é um ambiente que é livre, assim, que eu acho que é uma ferramenta para as organizações do ponto de vista de trabalhar isso, mas tem que também ter muita consciência sobre esse, eu sugiro, assim, eu fiz mas eu acho que tem o Intervozes, acho que o artigo de tem algumas organizações que têm muito acúmulo sobre isso, assim, eu botei no relatório, assim, tem um livro, enfim, que eu acho que são coisas que tem que... foi aprovado o Marco Civil da Internet, eu não botei a data. Bom, que garante o respeito à privacidade, a vigilância na web, internet livre, dados pessoais, fim da propaganda dirigida, liberdade de expressão, conteúdo ilegal e armazenamento de dados, a garantia de neutralidade da rede e assegura a existência da internet como um território livre de circulação de informações e pedindo que os usuários sejam submetidos à regulação de mercado. A aprovação dessa lei foi bastante comemorada pelos movimentos de comunicação, enfim. A aprovação de algumas importantes leis, tais como a 13.019, do Marco Regulatório, acesso à informação e o Marco Civil da Internet, são importantes para a garantia de um sistema menos corrupto e mais seguro no Brasil. Porém, faz parte de uma agenda política mais ampla, enfim, que abarca não só a questão da legislação, né? Garantir que tais leis sejam aplicadas e respeitadas é uma luta que segue e é cotidiana. E o papel das organizações em monitorar e acompanhar a ação do Estado é essencial e deve ser vigoroso. A gente
pensando esse relatório, essa pesquisa, lembrando que ela é um subsídio para se criar uma construção de uma incidência política sobre o tema. Então, a gente queria provocar um pouco, já tanto os comentadores quanto vocês, quando forem fazer comentários, enfim, que pensassem nesses dois focos, né? Quais os principais desafios a serem enfrentados e o que ainda é preciso ser feito para alcançar uma mudança substancial neste ambiente. Bom dia, gente. A minha primeira palavra é de saudação a todos vocês, pessoal aqui do Estado, gente que veio de fora, e de agradecimento também por mais essa oportunidade de poder discutir com vocês alguns pontos relacionados com toda essa proposta que acabou de ser aqui desenvolvida. E a terceira palavra é de proposta, ou seja, se o tempo nos permitir, a gente poder debater um pouquinho aquilo que eu vou expor, porque é muito perigoso tentar se generalizar uma experiência particular, muito individual, que é a minha, de advogados de movimentos populares e de ONGs. Eu vou tentar dividir a minha exposição em 3 pontos, inclusive baseado agora, presto nisso uma homenagem ao Eduardo Galeano. Ele dizia com muita insistência que para se mudar uma realidade é preciso conhecê-la, e conhecê-la muito bem. Então eu começaria por essa realidade, né? Como é que a gente vê os movimentos populares e as ONGs lá na luta pelos seus direitos, lá na nossa pequena ONG, que é Acesso, Cidadania e Direitos Humanos. Essa realidade está arriscada por um conflito permanentemente ameaçado pela lei. A lei tenta interferir nessa realidade e a realidade tenta, por sua vez, interferir na aplicação da lei. E nisso, essa dialética desse conflito, né, é permanentemente vencida, segundo a nossa visão lá da nossa ONG, pelo mercado. O mercado interfere nesse conflito de uma maneira decisiva, ou seja, ele impõe, ele toma partido nesse conflito não a favor de uma das partes, nem a favor, evidentemente, daqueles movimentos populares e daquelas ONGs que de alguma forma o ameaçam, e nem a favor da lei. Ele toma partido a favor de si próprio e acaba prevalecendo. Durante o debate a gente pode expor alguns exemplos a respeito disso, né? Nessa realidade, se verificam várias necessidades sociais. É o segundo ponto que a gente pode depois explorar. Onde o conflito é feito entre o poder público e a classe. Ou seja, aquilo que era geral no conflito da realidade com a lei, torna-se particular num conflito estabelecido entre o poder público e a classe. A classe ocupa os espaços do poder público, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, fazendo sempre prevalecer. Aqui eu posso antecipar um exemplo muito presente aqui no Estado. Os Sem Terra ocuparam recentemente, nesse mês que passou, em abril, um latifúndio na minha terra, em Tapes, né? Lá, uma empresa, a Pinvest, que descumpre a sua função social, que agride o meio ambiente, que faz todo um tipo de desobediência da lei, foi amparado por uma liminar da juíza sem considerar nenhuma dessas condições previstas em lei. Então, a classe, né,
nessa relação dialética com o poder público, ela também consegue se sobrepor. E a principal dificuldade dos movimentos sociais e das ONGs nessa relação com o poder público é a de transferir a linguagem dessa lei usada pelo poder público na sua aplicação para esses movimentos. É um desafio que eu enfrento quase que diariamente lá na nossa ONG, tanto no Movimento Nacional de Luta pela Moradia, como no movimento do Sem Terra. O terceiro ponto da minha exposição, também a ser enriquecido com a contribuição de vocês posterior, é o das possibilidades. Na exposição anterior, isso poderia ser lido como os desafios que estão abertos agora a esses movimentos populares e a essas ONGs. Qual é o conflito, qual é a relação dialética que se estabelece aqui? É entre a justiça e a lei. Vocês viram no primeiro conflito da realidade com a lei, no segundo conflito da incapacidade da lei em satisfazer essas necessidades, né? E o terceiro conflito é entre a justiça e a lei. Os movimentos sociais aqui, eles tentam transformar os direitos sociais, esses que estão previstos no artigo 6º da Constituição, como saúde, educação, transporte, segurança, em poderes sociais. Tá? E a lei, ela permanece aplicada na sua abstração, na sua generalidade. Né? O que se poderia concluir desses três conflitos? O conflito da realidade com a lei, da incapacidade da lei garantir satisfação de necessidades e da justiça conseguir se vencer a lei no campo das possibilidades. Os movimentos, eles querem, na verdade, um estado de emergência, na forma como, aliás, se verifica em cada uma das suas reivindicações. A satisfação das necessidades não permite transferência. Então, eles querem um Estado atento permanentemente à emergência. O poder público, por sua vez, quer um Estado garante de exigências e toma partido naqueles conflitos. E quer que essas exigências lhe sejam respeitadas. E aqui haveria possibilidade de se antecipar alguma coisa ao nosso debate posterior, como essas exigências estão presas àquilo que se chama o devido processo legal. Então, o estado de emergência pretendido pelos movimentos populares e pelas ONGs, ele fica bloqueado permanentemente naquilo que foi colocado aqui, na burocracia, no devido processo legal. Ou seja, o devido processo legal se encarrega, na luta entre aqueles conflitos, de inviabilizar o devido processo social. A oposição aqui é permanente e com vitória da burocracia. Geralmente, as demandas populares presas no devido processo legal não chegam a bom fim. De forma que essa lei 13.019, que é saudada aqui com um certo otimismo, eu, lamentavelmente, sou obrigado a dizer que sou pessimista. E nisso estou baseado até naquilo que eu vivo na defesa dos direitos humanos fundamentais sociais. Marx costumava dizer que a lei reflete a realidade, mas ela é um espelho. Portanto, se você se coloca na frente do espelho e levanta a mão direita, o espelho levanta a esquerda. Essa possibilidade de se ir atrás da motivação da lei, de se conseguir aquilo que ela realmente
escondeu na sua exposição, e aqui também me socorro de um outro jurista, Friedrich Miller, quando ele descreve o que é o povo, ele diz: notem que quando as constituições garantem a soberania popular, como a nossa, ela não está garantindo a soberania popular. Ela está garantindo a sua própria legitimação, ou seja, vivemos num Estado democrático de direito. Até a Declaração de 48, que é uma verdadeira bandeira nossa, né, começa com uma grande mentira, né? Todos nascem iguais perante a lei. Então, todas essas coisas que a lei, que esse estado de exigências nos coloca como a grande solução dos nossos problemas, tem que ser devidamente, esse é um dos grandes desafios nossos, né? Tem que ser devidamente desveladas para que esse estado de emergência seja realmente ocupado, não pelo mercado, vejam o tamanho do desafio que está presente aqui, nem pela classe. E isso, vou dar um exemplo final aqui, que já está sendo conquistado em alguns países latino-americanos, para os quais o Brasil até tem um certo desprezo. O mercado, por sua vez, não tem outro objetivo que não um estado de conveniência, justamente porque, como dono e como força superior da lei e como presente no poder público pela classe, o que ele quer, independentemente de qualquer respeito a direitos humanos fundamentais sociais, e nem direito ao meio ambiente, como aliás aconteceu nessa ocupação de Tafo, essa empresa descumpria a função social da propriedade também pela agressão ao meio ambiente. Ela plantava pinos em cima de dunas, na beira da Lagoa dos Patos lá. Nada disso foi levado em consideração na decisão daquela ocupação de terra. E alguns dos exemplos dessa conveniência estão sendo dados agora no Brasil pelo que está acontecendo no Congresso Nacional. Quem é que teve condição de barrar a força desse risco que nós estamos correndo e talvez com grande chance de perdermos, que é a terceirização do trabalho? Quer dizer, quem é que teve chance de vencer lá dentro do Congresso a diminuição da responsabilidade penal? Porque a segurança do mercado não se confunde com a segurança das garantias devidas aos direitos. É a segurança dele. Os crimes contra o patrimônio, o assalto a banco, o isolamento da segurança em torno da sua conveniência não deixa ver essa segurança do ponto de vista dos direitos humanos fundamentais sociais. Eu estou sendo bem sumário porque eu estou muito mais curioso com o que vocês vão dizer, mas eu não poderia terminar a minha exposição sem dizer para vocês uma coisa que, do ponto de vista jurídico, que é daquilo que mais nos fala lá dentro da nossa ONG, está havendo no horizonte uma grande possibilidade de reversão de todos esses conflitos serem ganhos sempre pela injustiça social e não pela justiça, e a lei ser vencida pela justiça. Eu estou me referindo ao chamado pluralismo jurídico. Está nascendo em toda a América Latina o chamado constitucionalismo latino-americano, que acaba neste século, nessas 2 últimas décadas, ser consagrado tanto na Bolívia, como no Equador, como na Venezuela. Essas constituições estão criando aquilo que se chama os enclaves do respeito devido aos direitos humanos construídos pela própria sociedade, né? Eu vou dar um exemplo com a Constituição da Bolívia. A Constituição da Bolívia foi preciso um Evo Morales, um índio, ter assumido a presidência de um país para isso acontecer. O que está escrito lá na Constituição da Bolívia? O respeito ao pluralismo. Esse índio, por incrível que possa parecer para vocês, com toda a nossa opressão aqui aos índios, aos negros, aos quilombolas, né? O que ele determinou? Se há uma decisão
a Bolívia é composta por várias tribos, como o Brasil, Caigangues, Guaranis e tudo. Se alguma decisão de liderança indígena é dada sobre a terra e sobre a conduta de uma determinada nação indígena, aquilo vale como coisa julgada. Aqui no Brasil, os tribunais julgam o índio como um branco, como um negro, é a chamada igualdade hipócrita que nós temos lá. Lá não, esses enclaves vão ser respeitados. Sobre a reforma agrária, nenhum latifúndio boliviano pode ter mais do que 5.000 hectares. Nós fizemos uns anos atrás aqui um plebiscito no Brasil, um plebiscito popular, para a chamada Constituição do Módulo Máximo. Nós não conseguimos mais do que 500.000 assinaturas dos brasileiros para que isso fosse transformado em lei. Então, existem no horizonte, inclusive dados por essas outras nações, algumas perspectivas desses 3 conflitos principais aos quais eu fiz referência, que massacra a nossa realidade, que não satisfaz as nossas necessidades e que fecha as nossas possibilidades de também serem abertos por força dessa vitória da justiça social sobre a lei. Coragem, gente. Eu estava preocupado com a pergunta central que foi feita, né? Existe um ambiente propício à ação das organizações? Essa foi minha preocupação de tentar responder essa pergunta que está implícita, digamos, no trabalho proposto pela CIE, né? E essas dimensões que foram tratadas e trabalhadas, né, todas elas foram apresentadas aqui dentro do texto, estão bem esclarecidas, então não é que eu tenha nenhum tipo de restrição ou discordância do que está escrito. Eu queria, mais que nada, chamar a atenção sobre alguns aspectos, e começando, digamos, do fim para o começo, se vocês me perguntarem, existe um ambiente propício para o funcionamento das organizações sociais, da organização da sociedade civil no Brasil, eu diria que não existe. E eu coloco isso porque, por exemplo, quando a gente fala nos desafios, que o texto coloca alguns 4 desafios, né, alguns desses desafios mostram claramente que as organizações, de alguma maneira, estão sendo ameaçadas nessa essência do seu trabalho. Ou seja, quando a gente coloca que um desafio é conseguir sustentabilidade, significa que realmente nós estamos sendo atacados, digamos, no coração da possibilidade de sobrevivência. Ou seja, a sustentabilidade nada mais é do que a permanência da organização ao longo do tempo. Se a gente está dizendo, esse é a grande dificuldade, o grande desafio que nós temos é esse, então nós realmente estamos convivendo com uma situação difícil, né? Olhando as dimensões propriamente ditas que foram tratadas no documento, sobre a questão da formação, por exemplo, da constituição das organizações, eu não me preocuparia tanto com o cartório, não. Eu acho que isso é uma tradição burocrática portuguesa, ou ibérica, ou brasileira, mas eu acho que esse não é o grande problema que nós temos na questão da formação. Me parece que tem um problema que é mais complexo e é mais difícil de ser superado e que de alguma maneira foi tratado pelo professor, que é o problema das novas formas, ou mesmo das antigas formas organizativas que não têm, digamos, personalidade jurídica completa. Ou seja, nós temos cada vez mais formas organizativas dentro da sociedade civil que não estão conseguindo ser acolhidas pelo Estado. Não são acolhidas pelo governo, mas são presentes na sociedade. O exemplo mais claro disso são fóruns, redes, etc., que estão se constituindo, que estão operacionalizando-se e que não tem uma acolhida, digamos, no ambiente do relacionamento com a sociedade. Né? Por exemplo, movimentos sociais que não têm personalidade jurídica, fóruns, etc., que não têm personalidade jurídica completa, pelo menos, né? Coloca para mim um problema
complicado. Assim, como nós devemos, como sociedade, né, e como sociedade civil organizada, como nós devemos garantir que esses movimentos, essas instâncias, essas instituições da cidadania, que são criações da cidadania, como essas instituições podem ser acolhidas dentro do espaço, digamos, normativo, do espaço operacional das organizações, com garantias. Ou seja, o problema aqui no Rio Grande do Sul é muito rico de experiência, porque teve um promotor que queria enquadrar todo mundo do MST, proibir a existência do MST. Né? Chegou a propor isso na justiça, etc. Então, isso é um caso, por exemplo, são movimentos sociais que não têm personalidade jurídica, mas que são operativos dentro da sociedade, que são garantias, digamos, da democracia, do exercício da democracia, que não são considerados dentro do campo legal. Por exemplo, quando nós, na plataforma, quisemos fazer um grupo de trabalho com a Presidência da República, cada movimento social que fazia parte da plataforma, ou seja, MST e o MAB, tinham que indicar uma pessoa jurídica, porque eles não são acolhidos como o MST, como o MAB, dentro do campo normativo. Ou seja, é como se eles não existissem legalmente. Quer dizer, é uma contradição. Então, eu acho que esse tipo de desafio, esse tipo de problema, a gente tem que considerar na questão da formação, mais do que a questão de cartório, de custos, etc., porque esses são verdadeiros também. Por exemplo, exigir que um advogado tenha que assinar a proposta do Estatuto da Organização é uma besteira, mas ninguém morre por causa disso também, não. Esse não é o grande bloqueio. O grande bloqueio é quando você tem uma situação como essa dos movimentos sociais, que não tem reconhecimento, que não tem acolhida e que não são sujeitos do ponto de vista de direitos dentro da sociedade. Então, eles se impõem pela força política, mas não dentro do Estado de Direito. Eu acho que nos últimos anos, principalmente, o que aconteceu foi que as condições operacionais das organizações pioraram assustadoramente. Assim, o texto ele faz uma abordagem, eu acho, mais genérica, mas se a gente observar as condições e as dificuldades operacionais das organizações cresceram assim exponencialmente nos últimos anos. Né? Hoje é impossível para uma organização funcionar legalmente, sem ter praticamente quase sem ter uma assessoria jurídica permanente, sem ter um escritório de contabilidade que garanta tudo e com uma permanente atenção a questões burocráticas, etc., que são objetivamente desvios, né, de recursos que a gente já não tem. A gente, como organização, não tem. Né? Então, eu acho que há uma sistemática intervenção da lei, da norma e do governo em cima das organizações. Apesar de que a Constituição diz que é proibido, toda hora os caras inventam uma e a gente é obrigado, então, a fazer mais um esforço burocrático, mais uma coisa. Então, nos últimos anos, principalmente, assim, o pretexto tem sido o 11 de setembro nos Estados Unidos. Nós não temos nada com isso, mas sobrou para nós. Ou seja, por causa disso, todo mundo começou a criar dificuldade. Então, o governo, por exemplo, cria cada vez mais condições para repassar dinheiro. As empresas privadas criam cada vez mais condições para repassar dinheiro. A cooperação internacional está pior que o FMI. Entende? Ou seja, todas as instituições estão dificultando as operações das organizações. E isso foi crescendo, pouco a pouco, e explodiu a partir do 11 de setembro, né? Que aí os Estados Unidos praticamente obrigou todo mundo a seguir suas regras. A dificuldade de acesso a recursos, que é um dos temas também, todo mundo está de acordo com isso, é difícil acessar recursos, mas o texto ficou muito centrado sobre a questão do governo. Eu acho que o governo é essencial nesse debate, mas eu acho que o grande debate é o seguinte, é que a maior parte do dinheiro das organizações da sociedade civil não vem do governo, ok? A maior parte. Mas a maior parte, 80%, não vem do governo. Tá? Vem da própria sociedade civil. Vem dos acordos privados das próprias organizações. Isso é super importante a gente ter em mente, porque muitas vezes eu acho que a gente está considerando que o dinheiro de governo é uma coisa super importante, é mais importante que tudo. É importante sim, mas o essencial é
a questão do acesso a recursos privado, ou seja, da própria cidadania, das pessoas jurídicas, etc., das empresas e tudo. Em 1970, cada ONG, cada organização da sociedade civil, ou seja, para cada 4.000 pessoas existia uma organização da sociedade civil. 4.000 pessoas da população em geral. Atualmente existe uma organização para cada 680 pessoas. Ou seja, de 4.000 para 680. Então, é como se dissesse assim, antigamente era mais fácil você conseguir recursos porque você tinha 4.000 pessoas para pedir. Hoje você só tem 680. É mais ou menos esse raciocínio meio curto e grosseiro. Eu quero dizer assim, houve uma natural dificuldade, porque na medida que o setor evoluiu, cresceu o grupo de organizações, então fica mais difícil, porque está mais pulverizado, né, o número de organizações e, obviamente, o número de apoiadores também vai estar associado a isso, vai estar pulverizado. Agora, toda essa questão dos recursos está associada, e isso está colocado no texto em vários momentos, a uma questão política. Ou seja, parte importante do problema da captação de recursos, e todo mundo eu acho está de acordo aqui com isso, é uma questão de política mesmo. É uma questão, é uma questão de garantir aderência à sua causa. Porque se a sociedade não reconhece na minha organização uma coisa útil, ela não vai me dar dinheiro. E o governo também não vai me dar dinheiro. E as empresas também não vão me dar dinheiro. Ou seja, então o nosso problema, e aí me parece que tem um problema sério para ser tratado por nós todos, é o seguinte: qual é a nossa aderência? Qual é a aderência nossa, da nossa agenda, às reais necessidades da sociedade? Pelo menos como a sociedade está se compreendendo, ou como a sociedade está percebendo o que ela necessita e como nós, organizações da sociedade civil, estamos tratando esses assuntos. Ou seja, até que ponto nossa agenda é uma agenda relevante, né? Bom, sobre a questão de expressão, eu acho que aqui não tem muito problema, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo, que é importante, que a gente talvez não esteja dando a importância real para isso. Eu fiz um dia uma conta, assim, tem 32 mil conselhos de políticas públicas no Brasil, né? E são conselhos onde a cidadania expressa suas opiniões, e suas virtudes e suas reivindicações. Esses conselhos no Brasil agrupam mais ou menos 100 e tantos mil, 120, 150 mil cidadãos envolvidos em políticas públicas. Bom, na democracia representativa a gente tem 60 mil deputados, senadores, vereadores, etc. 60. Então nós temos 60 mil representantes e 150 mil cidadãos. Esse cidadão tem se transformado, pouco a pouco, numa diferença de poder local, seja local, o nível que você queira considerar. Nós não percebemos isso como um problema, nós percebemos isso como um avanço para a democracia, mas os grupos conservadores percebem isso como uma ameaça à sua hegemonia. E nós estamos sendo absolutamente inocentes nessa questão. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais se tende a tentar eliminar a capacidade da cidadania de atuar nessas instâncias, né? A reação do Congresso Nacional a respeito do Decreto de Política Nacional de Participação Social foi um exemplo, mas não foi só no Congresso, foi em vários locais, em várias instituições que chegaram a esse tipo de situação. Ou seja, nós estamos, como colocou o professor, nós estamos vivendo um momento de retrocesso, de refluxo, né? De direitos, de perdas de direitos. E se a gente não fizer atenção, a gente vai ser engolido, como disse o professor. Tá bom, a questão da liberdade de reunião não tem grande problema, a gente tem uma liberdade para isso, e então é mais formal do que outra coisa. Né? Em relação à sociedade civil e governo, eu acho que aqui a gente tem uma situação meio contraditória, porque governo, primeiro, não é um bloco hegemônico com o qual a gente trata. E a gente na plataforma viu isso claramente. Ou seja, quando a gente fala de governo, de qual governo você está falando? Mas não é o governo estadual, municipal, é o governo federal. Atravessou a esplanada dos ministérios, é outro governo, é outro país. Ou seja, então, tem uma dificuldade de
de lidar com essa relação de uma forma genérica. No caso atual, existe realmente uma boa vontade, né, desde o governo Lula, existe realmente uma boa vontade para conversar sobre esses assuntos, mas existe dentro do próprio governo uma tradição e uma visão muito ruim a respeito das organizações da sociedade civil. No primeiro seminário que foi feito sobre marco legal, a gente teve 5 ou 6 ministros presentes, tivemos pelo menos 3 ou 4 opiniões diferentes sobre como a sociedade civil deve ser em relação ao governo, ou o governo espera da sociedade civil. Existia desde posições absolutamente inaceitáveis, de tutela, etc., que a gente só existe para fazer aquilo que o governo manda, entende? Ou ir até chegar em posições mais decentes. Então, eu acho que aqui também, como esse grupo que tem as organizações como um elemento essencial da democracia, um elemento essencial da realização das políticas públicas, esse grupo é minoritário dentro do governo, desse governo atual. E é minoritário dentro do Congresso também. Então, toda a legislação, todas as regras, todas as normas são feitas de tal maneira a tentar cada vez mais controlar as organizações da sociedade civil. Então, eu acho que isso faz parte, digamos, num processo mais longo, faz parte realmente dessa perda, dessa dificuldade de realmente de funcionar, de funcionamento das organizações. A gente está sendo cerceado sistematicamente em várias condições. Então, terminando, eu acho assim, a gente tem coisas boas que aconteceram. A gente não pode dizer que não aconteceu nada. Então, tem coisas que fizeram avanços nessa possibilidade das organizações da sociedade civil funcionarem, das ações da cidadania. É evidente isso, né? Não é só a 13019, foi a Política Nacional de Participação Social, mais que nada, toda uma experiência de implantação e de participação em conselhos de políticas públicas, debates, etc. Coisas que antes não existiam realmente. Então, acho que a gente avançou nisso, e isso dá razão para a gente ter alguma esperança disso avançar. Agora, isso só vai avançar se nós mesmos formularmos nossas demandas, nossas agendas de tal maneira que se contraponham a esse movimento que espontaneamente tende a crescer, que é esse movimento conservador, onde, no fundo, a cidadania é bucha de canhão dos aparelhos de Estado. Então, esse, para mim, é o grande tema que nós temos que melhorar, trabalhar muito para melhorar isso aí. Bom, era mais ou menos isso. Bom, primeiro, agradecer o convite para participar dessa conversa e para expor uma leitura sobre o relatório. E aí, eu queria começar destacando, primeiro a relevância desse trabalho. Né? O fato de haver esse esforço de compilar informações sobre esse ambiente da sociedade civil, estruturado a partir dessas dimensões, alinhado a uma pesquisa global, é algo bastante relevante. E é também um desafio pela abrangência do escopo da pesquisa. Eu acho que isso já coloca de cara, né, um desafio que algumas dessas coisas demandam pesquisas muito específicas e um esforço também horizontal de mapear todos ou muitos campos relevantes para responder a questão de que se tem um ambiente propício às organizações da sociedade civil no Brasil. Considerando isso, né, acho que tem uma primeira questão que é em relação à abrangência e ao recorte que se faz. Né? Eu acho que está pouco claro isso no relatório, apesar da Bel ter comentado agora na apresentação. Né? Então, abre, né, o relatório um dado maior que a gente tem, que é o dado da FASFIO, 300 mil organizações distribuídas pelo Brasil em um conjunto de áreas. Só que quando depois a reflexão é feita em cada uma das dimensões, parece que a gente está falando de um segmento, né, um recorte desse universo mais amplo. E essa passagem, ela não é mediada. Né? Então, dependendo do que você tem na cabeça ao pensar as organizações sem fins lucrativos, você poderia ser levado para um lado ou para o outro. Acho que isso é particularmente verdade na parte de financiamento, também nas dimensões mais políticas, ligadas à liberdade de expressão ou mesmo de associação. Acho que é importante dar um pouco esse sentido para nem tornar tão complexo o exercício que é impossível de organizar, mas também de mostrar um pouco essa diversidade que a gente tem
principalmente que o texto abre com esse foco maior das 300 mil. Uma outra coisa que acho que o Silvio também mencionou, e para mim é importante, dar alguma dimensão de movimento, né, em cada uma das dimensões. Né? Dar um sentido de está melhorando ou está piorando. Porque um trabalho como esse, ainda mais considerando, eu não sei exatamente como que ele vai ser organizado e compilado, mas é inevitável que, se é um esforço global, ele coloque isso em termos comparativos. Né? Então, uma coisa é você olhar em termos absolutos, outra coisa é colocar o Brasil diante de outros países. E aí essa questão do está ruim, mas está melhorando, ou está médio, mas está piorando, é importante. Né? Eu acho que ele está muito mais uma foto do que algo que traz um pouco essa questão. Porque, às vezes, em alguns pontos, a gente sente que não é crítico, mas há fortes indícios de que está deteriorando. E acho que os que me antecederam nos comentários já mencionaram isso. Nessa linha também, eu sinto que tem pouca modulação entre as áreas. Então, em cada uma delas, há uma preocupação de apontar, né, delinear um pouco o marco legal que se aplica, quando a gente sabe que muitas vezes os entraves estão abaixo desse marco legal. Então, ainda que a gente tenha um marco favorável, há entraves burocráticos, de procedimentos administrativos, de relação entre organizações e entes do governo e sociedade civil que não estão regulados na lei ou estão só no nível mais alto, mas os entraves são mais específicos. E, nesse sentido, o texto ele tende a ser mais genérico de apontar, né, configurar o marco institucional, mas ele é pouco específico nesse diagnóstico. Nessa questão eu estou falando de fazer essas distinções, é que eu acho que tem áreas em que a gente tem situações que são críticas e áreas em que talvez tenham pontos de atenção. Isso acho que tem que ficar mais claro. Né? Eu senti, por exemplo, né, aí estou entrando bastante, né, na construção do relatório. Ele indica, né, que ele se baseou em fontes secundárias, né, referências bibliográficas e nas entrevistas. As entrevistas estão muito pouco presentes no texto. Né? Então, a minha sensação, vendo a relação de pessoas que foram entrevistadas, é que teria mais coisa para aproveitar, para deixar o texto mais incisivo. Né? Eu acho que ele acaba tendo uma narrativa meio estável, meio branda, né? E, aqui nessa roda, ao meio das pessoas que foram entrevistadas, tem muita visão, tem muito acúmulo, tem muita reflexão que poderiam enriquecer esse trabalho. Eu acho que aí a questão não é nem atribuir falas, mas é realmente pegar aquilo que sai de mais significativo. E aí algumas coisas talvez um pouco mais específicas. Tem uma questão que é um pouco mais formal, é que, a grosso modo, as referências são, na sua maioria, da BONG. Né? Eu acho que isso enfraquece o documento. Né? Não porque elas não são boas e não são relevantes, mas é porque é importante que haja uma diversidade de fontes. Eu acho que a BONG certamente é talvez a principal referência, mas não deveria ser a única. Inclusive, em alguns momentos em que é citado um dado, e aí no caso do próprio GIF, a referência é a BONG. Né? É citado uma coisa da BONG citando um dado do GIF. Cita direto. Né? Então, na bibliografia, às vezes tem coisas que não aparecem no texto, né? São referências que até estão lá, mas não foram aproveitadas no relatório. Tem outras coisas que são usadas no relatório, mas também não aparecem como referência. Então, para quem está lendo, principalmente para quem vai ler isso fora, né, é importante que tenha um cuidado grande de apresentar quais são as principais ou muitas das relevantes fontes que embasam essa reflexão. Na questão do financiamento, né, que obviamente é um ponto que olha com uma certa atenção, tem uma questão inicial que ela está estruturada a partir da ideia de filantropia. Eu não sei se a melhor escolha é essa, né? Porque quando você coloca a ideia de
filosofia, você já cria um certo recorte. Acho que eu queria falar de recursos privados. Né? E recursos privados, eles têm diversas fontes. Eles podem ser recursos de indivíduos, recursos de instituições, recursos de empresas. Então, um pouco, até pegando a questão do Silvio, tem muito, quase não há referência, não sei se eu tenha passado batido alguma coisa, a questão da capacidade da sociedade de financiar as organizações. E quais são os entraves para isso, se temos um ambiente adequado ou não. E a gente sabe disso, quer dizer, a gente está discutindo isso regularmente, né, que há entraves importantes para a questão das situações de pessoa física. Né, e isso precisa aparecer no relatório. Né, a gente tem clareza, ou alguma clareza do que é isso, e acho que isso precisa estar, mas só dá para fazer isso criando um pouco mais de distinções dentro dos recursos privados. Eles estão meio genericamente agrupados, né, e não dá para a gente ter um retrato mais claro. Então ele pega algumas conclusões, por exemplo, que se aplicam bem ao investimento social privado, empresarial, mas eles não se aplicam às doações individuais, eles se aplicam um pouco, talvez, à cooperação internacional, ou mesmo às doações de pessoa física. Então acho que aí talvez tem um esforço de mostrar mais, um pouco mais dessas distinções. Era assim, basicamente esses meus comentários. Tem uma outra coisa que é muito pontual, mas aí eu passo para vocês, eu não vou trazer agora, que são questões mais de texto, de referência. Mas eu acho isso, acho assim, só reforçando a questão de criar alguma base para estabelecer comparações. Então, por exemplo, quando o Silvio fala no Brasil está muito difícil, né, a questão da operação está piorando, na Índia o Greenpeace foi fechado. Né? É difícil de acreditar, né, neste momento, né, a probabilidade é baixa de isso acontecesse no Brasil hoje. Então, em termos comparativos, a gente tem ainda um ambiente razoavelmente estável. Né? Então, quais são os aspectos que nos distinguem, por exemplo, desses contextos em que organizações estão sendo fechadas? Né? Há indícios de que a gente possa caminhar nessa direção? Né? Então, quais são esses indícios? Então, especificar mais ajuda um pouco a criar esse elemento comparativo que eu acho que é importante, principalmente para pessoas que não estão vivendo aqui nesse contexto. Enfim, não tem todo o histórico e o referencial que o relator aqui tem. Eu acho que é isso, eu paro aqui. Obrigado. O que eu queria colocar basicamente é o seguinte, quer dizer, eu acho que tem alguns pontos que foram levantados pelos nossos colegas aqui que são interessantes para a gente considerar. Acho que primeiro, no que diz respeito, então assim, eu vou voltar para a primeira pergunta, quer dizer, para a primeira afirmação do próprio Silvio, dizendo assim, a gente tem um ambiente que é propício, esse ambiente ele não está propício. Né? Ele poderia ser muito melhor, evidentemente. Né? Agora, e obviamente a gente tem aqui várias situações que vão colocando isso, em especial a questão conjuntural. Né? Então, a conjuntura também não nos ajuda muito a ter muita perspectiva sobre isso. Mas eu queria colocar 3 pontos assim, que eu acho que são importantes para a gente entender isso. A primeira coisa, eu acho que ainda mais, assim, primeiro ponto, né? É importante a gente participar de uma pesquisa de caráter internacional, exatamente para dar visibilidade para a situação brasileira. Né? Eu tenho comigo que isso, em outros momentos, eu acho interessante, nós talvez vamos ter que voltar a ter uma certa visibilidade internacional dos nossos problemas. Exatamente. Porque, muito provavelmente, por uma série de motivos, dentre os quais, desde a nossa fulgurante pujança dos últimos 10 anos,
para cá nós fomos um pouco deixados de lado no que diz respeito à agência internacional, sobretudo a questão do fluxo de investimentos e outras coisas mais. Então, eu acho que isso é importante. Segundo ponto, a partir do momento, então, obviamente, é muito difícil não ficar numa cara de retrato, né, André? Por mais que a gente tente dar processo, é muito difícil numa pesquisa dessas não. Mas eu acho que há um elemento que é importante para a gente colocar, e isso me levantou muito bem. Primeiro, quando a gente fala na relação entre sociedade civil e Estado, nós vamos falar não de um Estado, mas de vários Estados. E aí é uma questão, numa comparação internacional, é extremamente importante, que é a característica do nosso federalismo. Nós temos uma estrutura federal, uma federação que é distinta do ponto de vista, porque ela tem 3 níveis, né? Ela tem 3 níveis e ela tem formas distintas de você de se trabalhar com as organizações da sociedade civil. Então, isso é extremamente importante. É também importante porque isso reverbera também na atuação do judiciário. E aqui, tanto o judiciário e aí o Ministério Público, principalmente por conta do que nós vivemos nesse instante, também trazem um elemento importante, e aqui o colega já teve feito a colocação, que é um elemento que é importante aqui, que é esse novo fenômeno do ativismo judicial. E como o ativismo judicial tem preenchido determinadas lacunas, quer seja da lei, quer seja do Poder Executivo, e aí isso interfere diretamente na organização da sociedade civil, em especial, por exemplo, em questões de conflitos fundiários, em questões mesmo de organização da sociedade civil, em questões, por exemplo, no que diz respeito à liberdade de expressão, então muitas das organizações que têm problemas assim, exatamente por causa disso, exatamente porque a gente vive este processo, e como foi bem lembrado, é uma justiça que é de classe, quer dizer, isso é a nossa característica, ela está aqui presente e ela vive isso. Além disso, há um novo ativismo de um novo extrato burocrático dentro do Estado brasileiro. Quer dizer, nos últimos anos, nós temos um novo grupo de novos burocratas, principalmente no nível federal, que tem uma visão extremamente, muito mais formalista do que nós tínhamos antes em relação, por exemplo, ao que nós tínhamos na década de 90. Então, a ideia, qual é o resultado disso? O resultado disso é, uma conjugação de formalismo com ativismo judicial. Isso ajuda cada vez mais ao processo de criminalização de movimentos sociais e também das organizações da sociedade civil. Então, isso eu acho que é bastante importante. A gente consegue ter alguns dados sobre isso. Acho que também é importante para a gente colocar aqui um pouco dos desafios materiais da localização das organizações da sociedade civil. Eu tenho participado aí, do conselho, por exemplo, da pesquisa sobre tecnologias de informação das organizações da sociedade civil, e no último levantamento a gente ainda tem aqui, das organizações que têm acesso à internet no Brasil, 25% delas ainda o fazem por acesso de escada. Então isso traz uma diferença que é brutal em relação a gente pensar um pouco entre o formalismo de termos, quer dizer, um marco civil do marco civil da internet, e a questão da realidade mesmo do funcionamento. Eu acho que, e por último, e aí eu queria reforçar tanto o que o Silvio quanto o que o André colocaram em relação à questão da diversificação das fontes de financiamento da sociedade civil. É fato que a gente concentra demais a atenção sobre o Estado, porque o Estado é quem mais exige no que diz respeito à questão da prestação de contas. Então, por isso, uma boa parte dos esforços das organizações se voltam para esse tipo de recursos. O que a gente tem?
Mas a gente tem aí uma miríade, né, de possibilidades de acesso ao recurso que não são acessadas, quer seja porque essas fontes elas não estão, né, elas também não sabem como fazê-lo, né, como também as próprias organizações também não sabem como acessar esses recursos. Qual é o efeito sobre isso? O efeito é que, por exemplo, algumas organizações internacionais sabem como fazê-lo e vêm para o Brasil se instalar para fazer isso. Então, nos últimos anos, né, Save the Children vem para o Brasil, né, faz uma fusão com a BRIC e daqui está acessando e tem para fazer isso. O Médicos Sem Fronteiras veio para o Brasil não para fazer, não para prestar serviço, mas abrindo um escritório de captação de recursos. Então, a gente precisa começar a entender que existe sim um potencial e que há uma necessidade, e aí a gente poderia trabalhar um pouco com aquilo que a gente poderia chamar de uma capacidade de gestão que precisa ser trabalhada dentro das organizações. E aí é uma fragilidade que é constitutiva dessas organizações.